Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de Fisiologia Humana e o assunto do vídeo hoje é a continuação do sistema nervoso e nós vamos falar principalmente das divisões entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vem comigo! Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. O que a gente precisa saber então acerca do sistema nervoso? Nós temos o sistema nervoso dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que o sistema nervoso periférico também vai sofrer algumas subdivisões, que são elas o sistema nervoso somático, autônomo e entérico. E o sistema nervoso autônomo também vai sofrer duas subdivisões, que são o sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente vai destrinchar todos esses nomes estranhos nesse vídeo aqui. Começando então, o sistema nervoso central é composto, como nós falamos no vídeo passado, por encéfalo e medula espinal. Todas as outras estruturas que nós acompanhamos também no vídeo passado, que não é encéfalo e não é medula espinal, faz parte do sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico vai ter então as subdivisões que eu falei para vocês, que é o somático, o autônomo e o entérico. Quando a gente fala de sistema nervoso somático, a gente está falando da fração do sistema nervoso periférico que nos permite ter voluntariedade, que nos permite ter consciência também. É por meio do sistema nervoso somático que nós vamos conseguir ter sensações dos nossos sentidos, aqueles sentidos especiais que são os 5 sentidos principais, como audição, visão, etc e tal. Ele também vai permitir a voluntariedade na hora que a gente for se mover. Por quê? Porque ele vai levar informação do sistema nervoso central até o músculo esquelético que a gente quer mover. Por isso que ele é a parte onde a gente vai ter certa voluntariedade. Então nós temos, trazendo informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico na sua parte somática, nós temos neurônios motores somáticos trazendo essa informação, e essa informação vai chegar então para o músculo, que vai permitir a contração deste. E nós temos, dedurando tudo o que acontece no sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, na parte somática, receptores e neurônios sensitivos somáticos. A parte autônoma, como eu falei para vocês, ela é dividida entre simpático e parasimpático. Logo a gente vai acompanhar a diferença entre os dois, mas nós temos receptores e neurônios sensitivos autônomos, levando informação do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central e trazendo a informação do sistema nervoso central para o periférico na parte autônoma, neurônios motores autônomos. Nesse caso aqui do somático, nós temos neurônios motores somáticos que vão ser voluntários. Já na parte autônoma, a gente vai ter neurônios motores autônomos involuntários. Por exemplo, neurônios que vão levar informações para a musculatura lisa, para a musculatura cardíaca, e a gente não tem controle voluntário sobre esse tipo de musculatura. Já no sistema nervoso entérico, entérico tem a ver com intestinos, nós temos receptores, neurônios sensitivos entéricos e plexos entéricos, levando informação, dedurando qualquer mudança química que tenha no trato gastrointestinal para o sistema nervoso central. E trazendo informações importantes do sistema nervoso central para o sistema nervoso entérico, nós temos neurônios motores entéricos, que também vão cuidar da parte intestinal. Retomando então sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, vale lembrar, porque são muitos nomes, então a gente pode acabar se confundindo. Vale lembrar que simpático e parasimpático são subdivisões do sistema nervoso autônomo, que é uma subdivisão do sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso que não é medula espinal e que não é encéfalo. Isso é sistema nervoso periférico.
porque medula espinhal e encéfalo fazem parte do sistema nervoso central. É importante a gente sempre retomar, esquematizar, para não se confundir nos nomes, porque são realmente vários nomes e a gente pode acabar se confundindo muito. Mas vamos lá, sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. Eles são autônomos, então a maior parte deles vai ser involuntário. A gente vai ter o sistema nervoso simpático caracterizado com a simples frase luta ou fuga. Se você lembrar disso, você vai ir bem nas provas que você tiver que fazer. E o sistema nervoso parasimpático, ele é caracterizado pela seguinte frase: repouso e digestão. Os dois, como eu falei, fazem parte do sistema nervoso autônomo. O simpático, ele é excitatório e o parasimpático, ele é inibitório. Por exemplo, o sistema nervoso simpático, numa situação de luta ou fuga, o que ele vai fazer? Ele vai dar preferência para a musculatura esquelética, então ele vai fazer uma constrição ali, uma vasoconstrição, para diminuir a irrigação de órgãos internos, como por exemplo o próprio trato gastrointestinal, porque isso não é importante no momento de fuga, no momento de luta. Ele vai te preparar para lutar ou para fugir. Então ele vai aumentar ali a frequência cardíaca, pressão sanguínea, vai fazer com que você fique mais alerta. Já o sistema nervoso parasimpático vai ter ação antagônica. Ele vai, por exemplo, no exemplo que eu dei do coração, ele vai diminuir a frequência cardíaca, porque ele é para repouso e digestão. A maioria dos órgãos do nosso corpo vão receber inervação tanto da parte simpática quanto da parte parasimpática, mas a gente vai ter algumas exceções, como por exemplo as glândulas sudoríferas, os músculos eretores do pelo, os rins, o baço, boa parte dos vasos sanguíneos e a medula da glândula suprarrenal vão receber inervação só do sistema nervoso simpático. E quando que a gente vai ter a situação de luta ou fuga, que eu comentei com vocês? Em situação de exercício, de emergência, de excitação e de embaraço, que faz com que a gente fique com o sistema simpático ativo. E aí o que acontece quando a gente está com o sistema simpático ativo? Quais são as respostas de luta ou fuga? Bom, a gente tem a dilatação das pupilas, o aumento da frequência cardíaca, da força de contração do coração e da pressão arterial. A gente vai ter uma dilatação das vias aéreas, porque a gente vai conseguir ter um movimento, né, de colocar o ar e de tirar o ar de dentro dos pulmões mais rápido. Como eu já tinha comentado com vocês, só retomando, os vasos sanguíneos que suprem órgãos que não são essenciais para a luta e fuga, então vai ter uma diminuição ali de circulação sanguínea, por exemplo, nos rins e no trato gastrointestinal, que vai resultar, obviamente, numa maior lentidão para atividades digestivas e para a formação de urina. Porque quando você está se exercitando, está numa situação daquelas que eu falei para você de luta ou fuga, você não vai precisar disso. E aí, só retomando, a gente vai ter então um maior suprimento de sangue para órgãos que estão envolvidos no exercício, como o músculo esquelético, o músculo cardíaco, o próprio fígado e o tecido adiposo, porque se a gente lembrar, o tecido adiposo vai acabar fornecendo energia para a gente agora. E o fígado também, porque ele vai quebrar o glicogênio em glicose. E o tecido adiposo vai quebrar os triglicerídeos, que estão armazenados lá, em ácidos graxos e glicerol, que vai servir como fonte de energia para a produção de ATP. Por conta disso, a gente vai ter um maior nível de glicose passeando na nossa corrente sanguínea. E tudo que não for essencial, resumidamente, para exercício, para luta ou fuga, vai ser inibido ou vai ser diminuído. E é isso, gente. Resumidamente é isso aí. Já quando a gente está mais de boa, quando a gente não está correndo, não está fazendo exercício, não está fugindo, não está lutando, o que acontece? Os impulsos parasimpáticos para as glândulas do sistema digestório, para o músculo liso, do trato gastrointestinal, vai acabar predominando sobre os impulsos simpáticos. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter salivação,
lacrimejamento, micção, digestão e defecação, como as principais atividades do sistema parasimpático. E aí a gente vai ter também, como consequência disso, 3 principais diminuições. Diminuição da frequência cardíaca, diminuição do diâmetro das vias aéreas, que vai acabar diminuindo a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, e também diminuição do diâmetro das pupilas, que é a constrição das pupilas. Então vamos falar um pouco sobre a parte do sistema nervoso somático. Como eu comentei com vocês, ele vai ter muita influência em relação aos sentidos que nós temos e também em relação à nossa voluntariedade de se locomover. O que a gente precisa saber em relação aos sentidos? Como que acontece para a gente ter os nossos sentidos? A gente tem consciência das informações sensitivas do nosso meio por conta dos nossos sentidos. Essa informação chega até o nosso sistema nervoso central por conta deles, por conta de estruturas que são associadas aos sentidos, aos 5 sentidos que nós temos, que são os sentidos especiais, que são o olfato, a gustação, a visão, a audição e o equilíbrio. Mas nós também temos outros sentidos, que são os sentidos gerais, que às vezes pode passar despercebido e muita gente pode não saber. Vale a pena a gente comentar. A gente chama de sentidos gerais os sentidos somáticos e viscerais. Os sentidos somáticos são as sensações táteis que nós temos. Então, o toque, a pressão e a vibração. Sensações térmicas também, como calor e frio. E as sensações de dor. E também aquelas sensações de propriocepção. O que é propriocepção? Propriocepção, resumidamente, de uma forma mais fácil de entender, é você saber sobre o seu corpo mesmo. Por exemplo, quando você vai almoçar, quando você vai comer alguma coisa, você leva o alimento à boca. E você, geralmente, não erra isso. Você sabe onde fica a sua boca, você sabe onde fica a sua mão, você sabe como tocar a sua boca com a mão, por exemplo. Você sabe como levar um copo de água à boca, porque você tem o sentido da propriocepção. Esse sentido de posição do músculo, dos membros, da articulação que a gente tem é a propriocepção. E nós temos os sentidos viscerais, que eles dão informações sobre como que estão os nossos órgãos internos. E muitas vezes essa informação só chega pra gente como dor, mas é importante. A dor é importante. Se a gente não sente dor, a gente não é informado que algo de errado está acontecendo. E o que tem que acontecer para a sensação chegar na gente, seja consciente ou inconscientemente? Primeiro, sensação. Sensação é a informação chegando a você, consciente ou inconscientemente, de mudanças no ambiente externo onde você está ou no seu próprio organismo. E para isso acontecer, a gente vai precisar de um estímulo, seja do ambiente externo ou seja do seu organismo. A gente vai precisar de um receptor sensitivo. A gente também vai precisar que o impulso nervoso que o receptor captou seja conduzido por uma via nervosa até chegar no encéfalo. E aí a gente vai precisar que uma região do encéfalo saiba integrar, lembra que a gente comentou sobre isso no vídeo passado, esses impulsos nervosos em uma sensação. E aí quando a gente conseguir fazer isso, a gente pode ter a percepção. Porque a percepção é a consciência, entende? Daquela sensação que chegou. Porque aquela sensação pode acabar sendo inconsciente. Mas se ela for consciente, você vai percebê-la. Você vai ter a percepção daquela sensação. Falando um pouco dos receptores sensitivos, é interessante a gente comentar que a gente pode dividir eles em relação à funcionalidade deles, como que eles funcionam. Então a gente tem mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores e osmorreceptores. Mecanorreceptores são aqueles que vão receber estímulos mecânicos, seja sensações de tato, de pressão, de vibração, de propriocepção, de audição, de equilíbrio, também vão acabar monitorizando a distensão dos vasos sanguíneos e dos órgãos internos. Aí nós temos os termorreceptores, que vão detectar alterações na temperatura, os nociceptores, que são receptores que vão responder a estímulos dolorosos, seja por conta de um dano físico no tecido, um dano químico,
Nós temos os fotorreceptores, que vão ser sensíveis à luz, que vai atingir a retina do olho. Nós temos os quimiorreceptores, que vão ser sensíveis a substâncias químicas, tanto na boca, por exemplo, para dar o sabor, no nariz, que vai acabar sendo percebido como cheiro, e nos líquidos corporais. E a gente tem, por último, os osmorreceptores, que vão detectar pressão osmótica nos líquidos corporais. Então, como eu comentei sobre propriocepção, vale a pena a gente lembrar que também é por conta da propriocepção que a gente consegue estimar o peso de objetos que estão à nossa volta. Quando a gente vai pegar um objeto, a gente coloca a força correta, emprega a força correta para poder levantar aquele objeto, porque a gente tem a sensação proprioceptiva, a gente pega ele e já percebe se ele é pesado ou leve, e aí já coloca a quantidade de força necessária para levantar aquele objeto. Falando em propriocepção, como eu comentei, propriocepção é saber de si, né? É saber aonde que tá os seus membros, onde está a sua cabeça, mesmo que você não esteja olhando para ele. E a sinestesia é a percepção do movimento do corpo. Então vale a pena a gente citar sinestesia também. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários, suas dúvidas e críticas construtivas. Continue na playlist para conhecer mais sobre fisiologia humana e bora aprender juntos?